Feito por um instituto de pesquisa com sede em vários países, aponta que resolver a desigualdade de gênero em todas as suas dimensões poderia aumentar o produto interno bruto de países da América Latina em 14%, isso até 2025. Somente no Brasil, isso significa um incremento de 30% no nosso PIB. A atuação da mulher é uma força importante na economia. A gente representa mais de 40% da mão de obra global. Uma publicação da ONU mostrou que empoderar as mulheres não é apenas parte de um discurso feminista, é uma oportunidade real de se gerar negócios. Embora avanços tenham sido alcançados no sentido da igualdade de gêneros no mercado de trabalho, ainda tem muito para se caminhar. Então, sobre isso, a gente conversa agora com a professora Ângela Donadio. Ela é pesquisadora do Grupo de Estudos em Direito, Gênero e Identidade da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Ângela, muito boa noite para você. Boa noite. A gente fala sobre diminuir a desigualdade de gênero e como isso pode ser benéfico economicamente para o nosso país e para outros países do mundo, né? Sim. O que a gente vê ainda não é isso, embora os avanços já tenham começado, ainda está devagar. Ainda muito devagar. O que nós temos é uma persistência em problemas que mostram que as mulheres estão sempre ganhando menos do que os homens, então elas em geral ganham 70% do que os homens ganham para uma mesma função e são melhor qualificadas do que os homens. Elas têm mais acesso à educação formal, têm mais anos de educação também, recebem menos e se a gente pegar alguns casos, por exemplo, algumas questões específicas, mulheres negras recebem ainda menos, então elas recebem 60% do que os homens para exercer uma mesma função. Então essas persistências, né, essa situação continua persistindo na nossa sociedade e a gente vê que isso não vem avançando. Então nós temos na base da pirâmide, então em cargos mais baixos, nós temos as mulheres ingressaram no mercado de trabalho e estão par a par com os homens. Então 50% em geral de todas as empresas, em todas as situações, em todos os mercados, as mulheres estão lá. Conforme vai subindo na pirâmide, elas vão diminuindo cada vez mais. Cargos melhores, salários melhores, vai tendo menos mulheres nessa subida. Exatamente. Então, cargos gerenciais, a gente já tem em torno de 20% de mulheres em cargos gerenciais. Em cargos de diretoria, nós temos uma pesquisa na FGV que mostra que os cargos de diretoria estão estagnados há cerca de 15 anos. Diretoria executiva e conselho de administração, que são o topo das empresas, estão estagnados em cerca de 8% há 15 anos. Isso não nos mostra uma perspectiva muito favorável para os próximos anos. Essa reportagem que a gente viu antes de começar o nosso bate-papo com a Raquel Maia, que é uma executiva que chegou lá e conseguiu um cargo importante, a gente ouviu na reportagem que abaixo dela, os funcionários dela, tanto homens quanto mulheres, na mesma função, estão ganhando o mesmo salário. Ou seja, existe um plano de carreira que não diferencia gênero dentro desse esquema específico dessa reportagem que a gente viu. Isso é uma exceção da exceção. Infelizmente, ainda é exceção da exceção. E, como você falou, depende, por exemplo, da diretora, né, executiva, da principal pessoa ali que determina o andamento dos negócios, a presidente da empresa, como a senhora Raquel Maia, de determinar isso, de estabelecer essas políticas internas de igualdade de gênero, né? Então, isso vem de cima. Essas decisões vêm desse cargo maior. Exatamente. Como existem poucas mulheres em cargos de decisões importantes, ainda existe essa discrepância. Sim. Isso é um ponto importante. Você falou que nos últimos 15 anos não se andou muito, ou não se movimentou muito o número de mulheres em diretorias ou até nas áreas de gerência. Por que isso não aconteceu ainda? O que é o maior impeditivo? Ou o que é o mais difícil quando a gente fala disso? Bom, nós temos diversas pesquisas atualmente que da área de psicologia comportamental, economia, direito, etc., que levam a crer que é uma questão principalmente de preconceitos implícitos, que é o que a literatura chama de vieses cognitivos. Quer dizer, nós temos preconceitos implícitos que nem nós mesmas sabemos. Está no inconsciente. Está no inconsciente. Tem alguns exemplos que nós temos na literatura, por exemplo, de orquestras sinfônicas. Em 1970, na década de 70, a participação de mulheres nas orquestras era de cerca de 5%. E, por óbvio, todos os diretores artísticos querem
querem os melhores músicos em suas orquestras, assim como os presidentes querem os melhores gestores nas suas empresas. Mas nenhum diretor artístico na época se perguntava por que existiam 95% de homens em suas orquestras, como hoje a gente começa a se perguntar, né, nas empresas. E a situação começou a mudar com uma simples alteração no desenho de recrutamento dos músicos. Então eles começaram a colocar uma separação, uma cortina entre o diretor artístico e um comitê avaliador e os músicos. Só essa inserção de uma cortina para não se perceber o gênero de quem era que estava tocando ali, fez com que a probabilidade das mulheres aumentasse 50% de serem aprovadas nas orquestras. E isso, com o passar do tempo, levou de 5% em 1970 para cerca de 35% atualmente nas grandes orquestras do mundo. Quer dizer, é só você colocar um pano preto na frente e ouvir a música que está sendo tocada, ou ler um currículo onde você não lê inicialmente o nome da pessoa que está no currículo e, portanto, você sabe se é um homem ou uma mulher, que isso faz aumentar, no caso específico dessa história, uma proporção muito diferente do que a gente poderia ver numa realidade de hoje. Exatamente. A gente tem outros exemplos, como esse do currículo que você mencionou. Existe uma pesquisa que pega exatamente o mesmo currículo, exatamente os mesmos dados e só troca o nome, de João para Maria. Os grupos de todas as sociedades, inclusive a nossa brasileira e diversos outros países, avalia a Maria como sendo uma pior profissional ou, se é uma boa profissional, ela não é querida, ela não é admirada. Simpática. Não é simpática. Ninguém gostaria de trabalhar com a Maria. No caso do João, o João é querido e é simpático e é super competente. Então, as pessoas veem o mesmo currículo de formas totalmente diferentes. Quer dizer, justamente por conta do gênero. Se dois currículos são exatamente iguais em formação e qualificação e histórico profissional em outras empresas, e um é de um homem e outro de uma mulher, a chance do homem ser contratado é infinitamente maior. Exato. É por isso que o João é escolhido e, muito provavelmente, é por isso que nós temos a situação que se perpetua, ela não vem se modificando. Né? Essa questão. E aí que a gente entra no mais importante, eu acredito, que é, de fato, o que pode ser feito, tanto em nível governamental, em nível empresarial e em nível pessoal, para que essa situação mude, porque, como a gente mostrou no começo da reportagem, no começo da entrevista, a atuação da mulher no mercado de trabalho, ela é grande, a mulher é qualificada e, num tempo de crise e recessão, como o nosso país está vivendo, tentando sair desse buraco, muitas vezes a mulher mais bem empregada pode ajudar a aumentar a economia, melhorar, movimentar o serviço. Sim. Aonde está a solução para isso, ou por onde a gente pode começar, principalmente no Brasil, para dar uma solução para esse problema, ou começar a sair desse lugar que está estagnado há 15 anos? Nós temos algumas possibilidades, tanto no âmbito público quanto privado. No âmbito privado, nós temos, por exemplo, atividades de conhecimento desses vieses, de educação executiva, de treinamentos, para todos os membros da empresa, inclusive a alta direção, conselhos e diretoria, percebam que eles fazem parte desse problema e também fazem parte da solução. Então, por isso, eles podem fazer essa espécie de treinamento, né, de educação executiva para realmente começar a mudar suas práticas. E aí entra nas práticas. Dentro dessas práticas que as companhias podem atuar, elas têm um diagnóstico da sua situação. Então, assim como a senhora Raquel Maia mencionou, nós temos ciência de que todos os funcionários aqui ganham exatamente igual para a mesma função, independente do gênero. Essa é uma informação que poucas empresas têm no Brasil. Então, há de se fazer um diagnóstico primeiro de cargos, funções e gênero. E salários. E salários. Um raio-x. Exato, um diagnóstico total, um raio-x completo da situação da empresa. A partir daí, você consegue perceber onde está o problema, se o problema está na área gerencial, se está um pouco acima, se está um pouco abaixo, que práticas, que metodologias você usa para melhorar e para, eventualmente, tirar algum viés que esteja atrapalhando aquela ascensão de mulheres. E aí vem outra questão, práticas de promoção, né? Então, justamente, você consegue verificar algumas mulheres que estão